Professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 6, propriedades mecânicas e reologia. Propriedades mecânicas dos polímeros. Existe uma fração elástica da deformação, que ela aparece devido à variação do ângulo e distância de ligação entre os átomos da cadeia polimérica, tanto na principal como dos grupos laterais. Tá? A fração plástica da deformação se deve ao atrito e escoamento entre as moléculas poliméricas, fazendo com que ocorra um tempo de retardo para responder à solicitação aplicada. Ou seja, existe uma defasagem entre a solicitação e a resposta. Modelos de viscosidade linear. No comportamento viscoelástico de um material polimérico, a fração elástica da deformação é representada por uma mola, e a fração plástica é representada por um amortecedor ou pistão com fluido. Matematicamente são assim representadas: o componente elástico sólido ideal, mola, pela lei de Hooke. Então o θ é tensão, né? É igual ao E módulo de elasticidade versus o epsilon, que é a deformação. O componente plástico, que é um fluido viscoso, o sistema seria representado por um amortecedor, é a lei de Newton, tá? Então o θ de tensão é igual ao N, que é viscosidade, vezes diferencial de epsilon dividido por diferencial de T. Isso aí é o diferencial de deformação dividido pelo diferencial de tempo, né? Isso é uma taxa de deformação, tá? Então a lei de Newton, a tensão, é igual a viscosidade versus a taxa de deformação. O módulo de elástico ou módulo de Young está relacionado com a energia necessária para deformar os ângulos e a distância de ligação entre os átomos da cadeia polimérica. Quanto mais rígida a cadeia polimérica, maior será o módulo E. A viscosidade está relacionada com o atrito entre as moléculas poliméricas gerado durante a deformação. Quanto maior o atrito molecular, maior o valor da viscosidade. A taxa ou velocidade de deformação, né, o ΔΕ por ΔT, esse parâmetro indica a influência do tempo na resposta de um polímero a uma determinada solicitação. Viscoelasticidade, comportamentos, sólido ideal, lei de Hooke, e de fluido viscoso, lei de Newton, ocorrem concomitantemente quando o material é exposto a uma tensão que depois é removida. Isso é o que acontece com os polímeros. Vamos ver um a um agora, separadamente, tá? Comportamento mecânico de uma mola sólido ideal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma mola que está presa numa extremidade, ela tem um módulo, tá? E aqui vai se aplicar uma tensão, certo? Bom, aqui tem uma curva de tensão por tempo, embaixo uma curva de deformação por tempo. Tá? Então, essa é uma solicitação do tipo tensão, onda quadrada, e as respostas do tipo deformação. Tá? Então, nós vamos ver solicitação e resposta. É a deformação epsilon de uma mola, elemento elástico ideal, com módulo E, como resposta a uma solicitação do tipo tensão θ na forma de onda quadrada. Ao aplicar-se uma tensão ao sistema, ocorre uma deformação instantânea. Então, aplicada a tensão na mola aqui, ó, aplicou a tensão, instantaneamente surge uma deformação, que se mantém enquanto a tensão existir. Mantém a tensão aqui, vai se mantendo ao longo do tempo a tensão, vai se mantendo a deformação. Certo? Cessada a tensão, cessou a tensão, soltou a mola, tá? A tensão cessou.
a deformação retorna à origem. Deformação retornou. Tá? Então esse é o comportamento de uma mola sólida ideal. Agora o comportamento de um fluido viscoso, pela lei de Newton. O que acontece aqui? O pistão do amortecedor está fixo aqui. Aqui está o pistão. Esse é o cilindro amortecedor. Aqui dentro nós temos um elemento, um fluido, que tem uma viscosidade, tá? Determinada. E vai ser aplicada uma tensão aqui no cilindro. Mesma curva de tensão tempo, deformação tempo. Então, solicitação do tipo tensão onda quadrada e resposta do tipo deformação. Então, a deformação epsilon de um amortecedor, elemento viscoso ideal, com fluido newtoniano de viscosidade N, como resposta a uma solicitação do tipo tensão θ na forma de onda quadrada. O que ocorre? Aplicar-se uma tensão no sistema, aplicada a tensão instantaneamente, não ocorre uma deformação instantânea, ou seja, a deformação vai ir subindo, vai sendo acrescida com o tempo, tá? Dá-se de forma retardada enquanto a tensão existir. Mantém a tensão, mantém a deformação. Cessada a tensão, soltei aqui o cilindro, cessou a tensão, a deformação permanece, não retorna à origem, ficou deformado, tá? É diferente da mola, né? Comportamento em série, modelo de Maxwell. Aí o Maxwell bolou esse tipo de curvas aqui, ó. Está presa uma extremidade da mola, na outra extremidade está colocado um pistão, tá? Então aqui existe o módulo da mola, a viscosidade do fluido do amortecedor aqui e aqui a tensão. O modelo de Maxwell com os elementos em série e sua resposta, deformação por tempo, a uma solicitação do tipo tensão com onda quadrada, tensão por tempo, tá? Então, mesmas duas curvas, certo? Ao aplicar-se uma tensão, aplica a tensão aqui no cilindro. No sistema, ocorre uma parcela de deformação instantânea elástica, 1. Então, aplicou tensão no sistema aqui, no cilindro, tá? Ocorre uma deformação elástica aqui, 1, que é devido à mola. E uma outra deformação retardada plástica, 2, que é devido ao amortecedor, certo? Que acompanha a aplicação da tensão. Então, aplicou a tensão aqui, tensão instantânea, ocorreu uma deformação instantânea e uma outra deformação retardada. Mantém a tensão. Cessada a tensão, aí quando cessa a tensão, mantém a tensão, a deformação vai chegar no máximo aqui no 3, né? Então, quando cessada a tensão, aqui ó, cessou a tensão, soltou o cilindro aqui, não está fazendo mais tensão aqui, haverá uma recuperação parcial elástica. Recuperou instantânea aqui, ó, elástica, devido à mola, tá? E ficará mantida a deformação plástica. Fica mantida a deformação que é devido ao amortecedor, tá? Então, uma combinação de mola e amortecedor em série, modelo de Maxwell. Vamos para o modelo de Voigt. O Voigt bolou, não, vamos fazer diferente isso aqui. Vou colocar em paralelo uma mola com um amortecedor, tá? Então, tanto a extremidade da mola como a extremidade do pistão estão presos juntos aqui. Quando aplicar a tensão, vai ser na extremidade da mola e no cilindro do sistema de amortecedor. Tá? Existe um módulo da mola, viscosidade do fluido amortecedor, as mesmas duas curvas, tensão por tempo e deformação por tempo.
Então, a solicitação tipo tensão, onda quadrada, resposta do tipo deformação. Modelo de Voigt, com os elementos em paralelo e sua resposta, deformação por tempo, a uma solicitação do tipo tensão com onda quadrada, tensão por tempo. Ao aplicar-se uma tensão no sistema, aplicou uma tensão aqui, aplicou a tensão instantânea aqui, tá? Ocorre uma deformação elástica retardada por uma componente viscosa 1. Então, o sistema de amortecedor não deixa haver uma resposta instantânea da mola, tá? Ela vai se dar numa curva diferente, mas vai ser uma deformação elástica retardada, tá? Aqui, ó, ela vai chegar a um máximo aqui assim, tá? Então, aplicou a tensão de forma instantânea, tem uma deformação elástica retardada por uma componente viscosa. Não deixou atuar a mola sozinha. Aqui a viscosidade do fluido atuou, tá? Cessada a tensão, retirou a tensão, soltou aqui a extremidade de mola e cilindro, tá? Haverá uma recuperação elástica retardada pela componente viscosa anterior 2. Então, ela vai, com o tempo, tender a mola a puxar o sistema todo de volta, tá? Mas é retardado, tá? Uma recuperação elástica retardada pela componente viscosa do amortecedor. Comportamento em série e paralelo, modelo de Maxwell-Voigt. Então, os dois sistemas foram colocados juntos, o em série do Voigt e um paralelo do Maxwell, tá? Aqui estão presas a extremidade da mola, a extremidade do pistão, aqui está o cilindro, a outra extremidade da mola. Esses dois extremos de mola e cilindro são presos a uma extremidade de mola, a mola está presa a um pistão, e aqui no amortecedor, na parte do cilindro, vai ser aplicada a tensão. Então, modelo de Maxwell-Voigt e curva resposta, deformação por tempo, a uma solicitação do tipo tensão com onda quadrada, tensão por tempo. Então, o que ocorre aqui? Ó, aplica uma tensão instantânea aqui nessa extremidade, tensão instantânea. Vai haver no 1 uma deformação instantânea e depois vai ocorrer uma deformação retardada, tá? Enquanto se mantiver a tensão, mantém no pico aqui a deformação. No momento que cessar a tensão, soltou aqui a extremidade, a tensão veio a zero, vai haver uma deformação instantânea e depois uma deformação retardada, tendendo a chegar a zero com o tempo, tá? Ao aplicar-se uma tensão no sistema, ocorre uma deformação elástica instantânea, 1, seguida de uma deformação elástica retardada com um componente viscoso 2. Cessada a tensão, haverá uma recuperação elástica instantânea 3, seguida de uma recuperação elástica retardada com componente viscoso 4. E permanecerá uma deformação permanente plástica, 5. Isso aqui tem no polígrafo de vocês também, tá? No modelo Maxwell-Voigt, cada porção da curva deformação por tempo é função de um elemento individual ou de uma ação conjunta de dois elementos. Nesse caso, a previsão está mais próxima do comportamento real, considerando-se a existência de resposta elástica instantânea de uma deformação plástica residual. Reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação da matéria, analisando as respostas, deformações ou tensões de um material, quando provocada a aplicação de uma tensão ou uma deformação. Usamos a reologia para estudar as relações fundamentais entre as forças e as deformações nos materiais, chamadas de relações constitutivas. A análise reológica analisa as respostas de um material provocadas pela aplicação de uma tensão ou de uma deformação.
toda a matéria flui sob a influência de uma força ou de uma tensão, que há energia externa aplicada sobre esta matéria. Temos como exemplos a água que flui imediatamente, pois seu tempo de relaxação muito pequeno, é igual a 10 na menos 12 segundos, para que a força aplicada decaia totalmente. Nos polímeros, depende da estrutura molecular e da temperatura de processamento. Para o material plastificado, esse tempo de relaxação está em torno de 10 na menos 2 a 10 segundos. Quer dizer, é muitíssimo maior que o tempo de relaxação da água, um fluido newtoniano, né? A maioria dos polímeros pode ser considerado como um tipo especial de material, que apresentam ao mesmo tempo características tanto de materiais sólidos como de materiais líquidos. Essa propriedade é conhecida como viscoelasticidade, sendo inerente aos materiais de elevada massa molecular. Então, sólido ideal e fluido ideal, na outra extremidade, né? Materiais poliméricos estão aqui no meio. Sólido ideal está numa extremidade, fluido ideal do outro. Materiais poliméricos estão aqui dentro, no meio. Sólido ideal é puramente elástico, fluido ideal é puramente viscoso, o viscoelástico está aqui no meio, tá? Então, materiais poliméricos são viscoelásticos. Estão entre um sólido ideal e um fluido ideal. Puramente elástico, puramente viscoso. São os vários tipos de forças que atuam sobre uma determinada área. Destaca-se, considerando grandezas vetoriais, que para cada componente vetorial uma direção estará associada. Tensões normais atuam na direção normal, perpendicular às faces da unidade de elemento. Tensões de cisalhamento atuam na direção paralela a uma dada face da unidade de elemento. Então aqui tem os exemplos de deformação. Quando aplicada uma tensão, existe uma rotação, sem deformação nenhuma. Quando aplicada uma tensão, existe uma deformação por cisalhamento. Vai haver um atrito aqui contra paredes, essa parte vai se deformar mais rapidamente, essa aqui vai tentar se manter por atrito, tá? Contra a parede. E aplicada uma tensão, existe uma deformação por elongação. Isso é o que acontece numa rosca extrusora, isso é o que acontece numa matriz. Em geologia, a relação entre o tempo natural ou características de relaxação do material, o θt, e o intervalo de tempo na qual foi aplicada a deformação ou tensão, θ não, é lambda t, tá? Lambda t, no qual foi aplicada a deformação ou tensão, tempo de duração do experimento, t, é conhecido como número de Débora. Então, o número de Débora é o tempo de relaxação dividido pelo tempo, tá? O número de Débora é o tempo de relaxação dividido pelo tempo. O tempo de relaxação está associado ao tempo necessário para o material realizar movimentos moleculares mais lentos. Assim sendo, Débora, o número de Débora, representa uma relação entre as forças elásticas e as viscosas que atuam no material. Ou seja, se o tempo for muito menor que o tempo de relaxação, o material não terá tempo suficiente para atingir o regime permanente e os processos de relaxação irão dominar durante o experimento. Os sólidos elásticos possuem um tempo de relaxação tendendo ao infinito e os líquidos viscosos possuem um tempo de relaxação tendendo a zero. Logo, para sólidos elásticos, o número de Débora, tende ao infinito, e para fluidos viscosos, o número de Débora tende a zero. Para materiais viscoelásticos, que é o caso dos polímeros, o número de Débora é maior do que zero e é menor que o infinito. Os polímeros fundidos apresentam valores de tempo de relaxação entre 1 segundo e 1000 segundos, dependendo da massa molecular. Para soluções poliméricas diluídas, o valor do tempo de relaxação
é de aproximadamente 0,001 segundo, sendo que a água apresenta um valor de aproximadamente 10 na menos 12 segundos. Podemos concluir que um dado material pode ter características de um sólido porque o seu tempo de relaxação tende ao infinito, ou o processo de deformação é muito rápido e, portanto, ele não terá tempo para relaxar. Por exemplo, se um certo tipo de material de silicone, silipute, for colocado em um recipiente por um determinado tempo, ele escoará adotando a forma do recipiente, porque o tempo é muito maior que o tempo de relaxação. Porém, se o mesmo material for jogado rapidamente contra a parede, ele comporta-se como um sólido elástico, porque o tempo é muito menor que o tempo de relaxação. Portanto, o número de Deborah expressa o conceito clássico que tudo flui, desde que se espere um tempo suficiente, permitindo classificar os materiais do ponto de vista geológico. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, tudo vai fluir porque a força da gravidade atua. Os vitrais de igrejas muito antigas, todos os vidros continuam fluindo, tá? Então o vidro com o tempo, colocado numa janela, num vitral, ele tende a ficar mais espesso na parte inferior dele e vai ficar menos espesso na parte superior. Então vitrais de igrejas muito antigas aí, consegue-se observar isso de uma forma visual, tá? Se o elemento do fluido é sujeitado a uma tensão de cisalhamento, a taxa de cisalhamento, quer dizer, a velocidade de cisalhamento, pode ser assumida como sendo o gradiente de velocidade, ΔV por ΔY, surgindo através da espessura ΔY do elemento de fluido. Isto é, o Y é diferencial de velocidade por diferencial de espessura. Né? Então, aqui, por exemplo, tem uma superfície estacionária e aqui tem uma superfície em movimento, com uma certa velocidade, V, e a qual está sendo aplicada uma força, uma tensão, uma força F. E essa aqui é a espessura do fluido, tá? ΔY. Então o que vai acontecer? Vai existir uma velocidade maior aqui e ela vai diminuindo, chegando a zero aqui na face estacionária. Nessa equação, Y é a taxa de cisalhamento, deformação por unidade de tempo. Dentro dessas considerações, com uma força de cisalhamento F atuando sobre uma área A tensão de cisalhamento θ é dada por tensão igual a força sobre área. Fluidos onde a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de cisalhamento, tensão igual a Y, tá? Igual a taxa de cisalhamento, constante, são chamados de newtonianos. Para tais fluidos, a constante de proporcionalidade, a razão entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, é denominada como viscosidade. Assim, para fluido newtoniano, nós temos que a tensão sobre a taxa é igual à viscosidade, tá? Onde N é a viscosidade e o gráfico de tensão versus taxa de cisalhamento é uma linha reta com inclinação N passando através da origem. Aqui adiante nós vamos ter umas curvas, tá? Essa é a curva do fluido newtoniano, que é proporcional, tá? Passando por zero, certo? Então aqui nós temos a tensão, cisalhamento, e aqui a taxa de cisalhamento. Tensão, velocidade, taxa, tá? Essa é a curva de um fluido dilatante, não newtoniano, e aqui um não newtoniano pseudoplástico, que é a maioria dos polímeros, tá? Então, aplicado uma tensão de cisalhamento, vai haver uma taxa de cisalhamento que não é proporcional, tá? Ela vai diminuindo em relação à tensão aplicada. Para a maioria dos polímeros fundidos, a tensão de cisalhamento não é proporcional à taxa de cisalhamento, apresentando geralmente uma diminuição da viscosidade com aumento da taxa de cisalhamento. Então, aumento de cisalhamento, a viscosidade do polímero diminui. Esse tipo de comportamento é chamado de pseudoplasticidade e o fluido é denominado de pseudoplástico.
A denominação de viscosidade como sendo uma medida de resistência ao escoamento ainda é utilizada, mas esta também é uma função da temperatura do polímero. Uma aproximação a qual é frequentemente utilizada para expressar a tensão de cisalhamento é a lei das potências. A tensão é igual a KYM. Nesta equação, K é uma constante específica do material e depende da temperatura, e N é o índice de lei das potências, e o Y é a taxa de cisalhamento, né? Então, N é igual a 1 para fluido newtoniano, N é maior que 1 quando o fluido é dilatante, e o N é menor que 1 quando o fluido é pseudoplástico. O grau com que a viscosidade diminui com o aumento da taxa de cisalhamento depende da estrutura física e química das moléculas, tais como presença de ramificações, grupos laterais, grupos polares, peso molecular médio e distribuição do peso molecular e presença de aditivos. Moléculas com peso molecular médio muito alto, apresentando grupos laterais volumosos com ramificações ou com ligações químicas fortes, possuem uma maior resistência ao escoamento em comparação a moléculas lineares e de baixo peso molecular médio. Isso se deve ao fato de cada molécula ocupar um espaço específico e em equilíbrio entre as forças de repulsão e atração, o que gera uma espécie de tubo pelo qual a macromolécula pode mover-se de forma sinuosa, com maior ou menor facilidade, em função da estruturação momentânea e das características físico-químicas do sistema. Viscoelasticidade é um comportamento ou resposta à deformação, onde ao mesmo tempo observa-se comportamento viscoso, o corpo deforme não recupera nada da deformação depois da retirada da tensão, e comportamento elástico, ocorre total recuperação da deformação após a remoção da tensão. No estado fundido, os polímeros apresentam primeiramente um comportamento viscoso com traços de recuperação elástica, ou seja, parte da deformação recuperada após o alívio da tensão, seja ela de tração, compressão ou cisalhamento. Este efeito viscoelástico é pronunciado em polímeros fundidos devido às estruturas macromoleculares. Portanto, o conhecimento do modo como o polímero flui, quando submetido a uma deformação por cisalhamento, é de importância para a determinação da sua aplicabilidade em produtos e processos específicos. O tempo de relaxação está associado ao comportamento viscoelástico dos polímeros. Quando um polímero está sendo extrudado, por exemplo, se a temperatura do perfil ao sair pela matriz for mantida alta durante um tempo longo, as moléculas recuperam toda a deformação sofrida durante o fluxo dentro dos canais da matriz. E esta recuperação aparece na forma de inchamento do extrudado, bem como resulta em ausência de tensões internas e orientação molecular. Tempos de relaxação pequenos estão associados a viscosidades mais baixas e tempos de relaxação maiores estão associados a viscosidades e modos elásticos elevados. Índice de fluidez, ou melt flow rate, é uma medida da fluidez dos polímeros muito utilizado para controle da qualidade de materiais poliméricos, atuando também como uma forma de padrão para a classificação dos polímeros quanto à aplicabilidade de processabilidade. O índice de fluidez corresponde ao número de gramas de polímero extrudado em um período de tempo de 10 minutos em reômetro capilar. A densidade aparente é uma densidade das partículas poliméricas, incluindo os vazios, preenchidos por ar entre as partículas. Materiais com baixa densidade aparente, com muito ar entre as partículas, tendem a provocar problemas de transporte sólido durante a extrusão, tanto na garganta de alimentação quanto na zona de alimentação da extrusora. Partículas poliméricas com geometria irregular tendem a apresentar baixa densidade aparente. Quando a densidade aparente é baixa, o fluxo em massa não é bom, de forma que a alimentação da extrusora fica comprometida, bem como problemas de preenchimento de canal da rosca e plastificação e flutuação de pressão pode ocorrer. Uma boa medida da densidade aparente é de como esta afeta o fluxo a seco de materiais particulados
principalmente polímeros, é o ângulo dinâmico de repouso. Nesse tipo de medida, uma determinada quantidade de material, na forma de partícula, pó, grânulos, pedras, é vazada sobre uma superfície. Após o vazamento, o material é submetido a uma vibração, a qual provoca um rearranjo das partículas. Se durante este rearranjo o ângulo formado entre a superfície e as partículas for maior que 45 graus, o material é dito de baixa fluidez a seco. Se o ângulo formado for inferior a 45 graus, o material é dito de boa fluidez a seco. Aí aparece o que a gente estava falando agora, tá? O ângulo dinâmico de repouso. Tem um vídeo bem legal aqui que fala sobre densidade massa específica, tá? Densidade aparente. É de um professor de física, tá? Então, pode ser que tenha ficado alguma dúvida. Vamos ver se nesse vídeo aqui se consegue definir bem isso aí. Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre hidrostática. Nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de densidade e massa específica. Olha só, vamos dizer que tu tem, sei lá, uma batata aqui. Essa batata tem uma certa massa, sei lá, tu pôs ela numa balança, tu descobriu a massa, e ela também está ocupando um certo espaço aqui, ou seja, ela tem um certo volume. A densidade dessa batata é só tu fazer o quê? Pegar a massa e dividir pelo volume. A conta para achar a densidade do objeto é só isso. Mas é interessante tentar entender o que isso significa. Olha só. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que, por exemplo, tu tem aqui 1 kg de lã e 1 kg de cocô. Qual que é a diferença entre eles? A massa dos dois é exatamente a mesma. Nos dois tu tem 1 kg. A única coisa é que o cocô ocupa menos espaço, né? Ele é mais compacto. É justamente isso que significa dizer que ele é mais denso, tá bom? Um objeto mais denso é basicamente isso, um objeto mais compacto, que a mesma massa ocupa menos espaço, as moléculas estão mais próximas. A densidade mede isso, o quão compacto é o objeto. Tu poderia ver isso fazendo a conta. Se tu fosse calcular a densidade da lã e do cocô, tu teria que pegar a massa e dividir pelo volume. Nos dois casos, tu tem a mesma massa, mas como um cocô tem menos volume, ele ocupa menos espaço, vai acabar dando maior densidade. Então é isso que a densidade significa, o quão compacto é o objeto. Como que a gente mede densidade? Olha só, qual que seria a unidade? Tu está pegando uma massa, que normalmente tu está pegando uma massa, que a gente costuma medir em quilogramas, e dividindo por um volume, que em física normalmente a gente mede em metros cúbicos. Então a unidade de densidade vai ser normalmente o quê? Quilogramas divididos por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Outra unidade que pode aparecer também, que é bem comum, normalmente é a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Daí a densidade estaria em gramas por centímetro cúbico. Como que tu converte de uma unidade para outra? É bem fácil, tá? Se ele te der a unidade em gramas por centímetro cúbico, para ter ela em quilogramas por metro cúbico é só multiplicar por 1000. E daqui para cá é o contrário, tá? É só dividir por 1000. E o que isso significa? Por exemplo, vamos dizer que eu te digo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Primeiro, se eu quiser isso em quilogramas por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Então, olha só, isso quer dizer que a água tem uma densidade de 1000 quilogramas por metro cúbico. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se tu pegar 1 metro cúbico de água, ou seja, tu pega um cubinho de 1 metro por 1 metro por 1 metro, isso aqui, um cubinho de 1 por 1 por 1 metro cúbico, e encher ele de água, tu vai colocar aqui 1000 quilogramas, é isso que eu estou dizendo, tu tem 1000 quilogramas de água a cada metro cúbico, essa aqui é a densidade da água. Tu está relacionando a massa com o volume que ela ocupa. Tá, é basicamente isso.
Uma coisa que é importante chamar a atenção é o seguinte, tá? Alguns livros usam densidade e massa específica com significados diferentes. Qual que é essa diferença? Primeiro eu quero deixar bem claro, tá, que nem todos os livros usam a mesma denominação, enfim, a mesma diferença. O que é mais comum de aparecer é o seguinte: normalmente, quando a gente está falando de densidade, a gente está falando de uma característica do corpo. Como assim? Quando eu for calcular a densidade, eu vou ter que... Vamos dizer que eu tenho esse objeto aqui que tem um furo no meio. Eu vou usar os dados do corpo inteiro. Eu vou pegar a massa desse objeto e dividir pelo volume que todo esse objeto está ocupando. Eu teria que usar esse volume aqui. E quando a gente fala de massa específica, normalmente a gente está falando de uma característica da substância, do material. Como assim? Quando eu fosse calcular a massa específica, é a mesma formulinha, eu ia pegar a massa desse objeto, só que eu não ia usar o volume todo, eu ia usar só o volume da substância, o volume que tem material. Ou seja, quando eu estou falando da massa específica, o volume que importa é esse aqui. Então, só a parte que tem material. Então, a diferença entre eles é que a densidade considera o corpo inteiro, enquanto a massa específica só considera o material. Se a substância, enfim, se o teu objeto tem um furo, daí eles vão ser diferentes. Quando o teu objeto não tem furos, daí, se é um objeto homogêneo, daí vai dar a mesma coisa, tá tanto fácil tu usa densidade ou massa específica. A denominação mais comum a nível de ensino médio é essa aqui, tá? Então tá, muito obrigado pela atenção, por essa aula era isso e até a próxima. Bem, aí nesse vídeo, densidade que ele fala é a nossa densidade aparente aqui, tá? Com ar no meio. E a massa específica seria a densidade do produto em si, tá? Mas acho que pelo vídeo ficou bem explicado, né? Se consegue entender legal. Vamos adiante aqui no slide. Coeficiente de fricção. O coeficiente de fricção de partículas poliméricas pode ser classificado em coeficiente de fricção interno e coeficiente de fricção externo. O coeficiente de fricção interno diz respeito à dificuldade de escorregamento entre as partículas poliméricas, a medida da resistência presente quando uma camada de partículas desliza sobre a outra camada de partículas do mesmo material. O coeficiente de atrito externo relaciona a dificuldade de escorregamento entre a interface das partículas poliméricas e as paredes de um material de diferente construção. No caso, rosca extrusora, né, com as paredes do cilindro e com o filete da rosca, né? A gama de partículas poliméricas usadas em extrusão é um tanto grande, de 1 micron até 10 milímetros. A forma das partículas pode ser geralmente estabelecida por uma simples observação visual ou pelo uso de um microscópio. Não importando a forma do material, pó, grânulos, peles, é importante que as partículas do material tenham a forma de um cubo, com os cantos arredondados, pois esse tipo de geometria permite uma boa capacidade de escoamento e boa densidade aparente. Partículas de forma esférica, embora fluírem bem, retêm muito ar, o que contribui para uma baixa densidade aparente. Por outro lado, partículas cúbicas proporcionam alto fator de empacotamento, mas baixa capacidade de escoamento, o que geralmente resulta em problemas de transporte do material por gravidade do funil para a rosca. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.